Graça e paz de Cristo. Hoje vamos meditar em Provérbios 15 e nós colocamos esse título: A boa comunicação leva ao sucesso, porque Provérbios, capítulo 15, fala a respeito de formas de darmos respostas para as pessoas. Então, prosseguindo aqui nas pílulas de Provérbios, estamos na pílula 103. A pílula 103 nos diz: os seus resultados dependem diretamente da sua comunicação. Existem vários versículos aqui no capítulo 15 de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, o mês de março tem 31 dias, então em cada dia nós estamos meditando em um capítulo de Provérbios e nós estamos dividindo o livro todo de Provérbios em pequenos pedaços, que são pílulas, para que nós possamos aprender mais a respeito desse livro de uma forma mais fácil. Então, do capítulo 1 até o capítulo 14, nós chegamos a 102 pílulas, 102 pequenas partes, e hoje nós vamos prosseguir aqui com a pílula 103, que fala que os nossos resultados dependem diretamente da nossa comunicação. E essa questão de comunicação tem vários versículos falando sobre isso. Então, nós dividimos esses versículos em três partes. A primeira parte, que os nossos resultados dependem da nossa comunicação, é que nós devemos falar com calma. Então, aqui a primeira: fale com calma e você será mais bem recebido. Nós temos os versículos 1, 18 e 23, que trazem essa abordagem da importância de falar com calma. O versículo 1: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Versículo 18: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. E o versículo 23: dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Então, esses três versículos, o 1, o 18 e o 23, trazem essa abordagem da nossa comunicação. Você deve falar com calma, você deve ter paciência, para que, mesmo numa situação em que ocorreu algo errado, você deve avisar, corrigir a pessoa com calma. E nós fizemos aqui uma anotação, aqui nas anotações sobre esses versículos aqui. Então, nas anotações, a anotação número 1, sobre os versículos 1, 18 e 23. Fale com calma e você será mais bem recebido. Quando tiver de resolver um problema, seja calmo ao falar. Você perde a razão quando fala uma verdade de forma agressiva, grosseira, de forma ríspida e de modo a envergonhar o outro em público. As pessoas vão passar a olhar para você como uma pessoa ruim, insensível, incapaz de liderança e desrespeitosa. Depois, dar a resposta apropriada, com calma, de forma pacífica, olhando nos olhos da outra pessoa para mostrar sinceridade, cordialidade e respeito, é motivo de alegria. Convence da importância da melhora, do aperfeiçoamento e agrega valor ao diálogo. E melhor ainda, se junto vem o conselho, uma palavra de mais experiência para relacionar com o tema da conversa. Então, esse é o primeiro ponto de, de que as nossas falas, de que o nosso sucesso depende da nossa comunicação. Quando eu falo com calma, quando eu falo com paciência e ainda quando eu consigo trazer um conselho junto, eu consigo um resultado de transformação na vida de quem me escuta. Segundo ponto que ainda está falando sobre a nossa comunicação é: nós devemos encantar as pessoas com a nossa fala. É dever de todo cristão encantar as pessoas quando fala. Então, o versículo 2 diz: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. E o versículo 7:
As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Então, vamos aqui ler a anotação sobre esses dois versículos. Anotação número 2, sobre os versos 2 e 7. Encantar as pessoas com a sua fala é dever de todo cristão. Aprender a falar de forma encantadora, atraente e eloquente é um dever de todo cristão. Jesus usava parábolas para atrair a atenção das pessoas, para comunicar as verdades espirituais. Ele falou sobre o princípio da boa administração usando a parábola dos talentos, para ensinar que Deus é investidor e investe só em quem dá resultados. Por isso, ele dá o talento do que tem apenas um para aquele que recebeu 5 e multiplicou mais 5. A parte final fala que os tolos só derramam insensatez para nos ensinar a ganhar tempo ao conhecer as pessoas, pois basta conversar um pouco com ela e ver se ela tem algo de valor ou só tolices para decidir como se posicionar em relação a ela. Então, aqui no versículo aqui nessa a parte final do versículo 2, quando fala assim: "Mas a boca dos tolos derrama insensatez", ele está aqui para nos dar um alerta. Comece a conversar com uma pessoa e preste muita atenção ao que ela está falando. Se ela começa a falar asneira, tolice, você já tem uma impressão de que você não vai aprender nada com ela. Então, você pode poupar o seu tempo em relação à contratação de colaboradores, em relação a se vai fechar um contrato ou não. A boca dos tolos derrama insensatez. E ainda na questão da comunicação, nós temos outros versículos que nos ensinam a pense e fale de forma amável e abandone o falar enganoso para que Deus ouça a sua oração. Nós temos aqui alguns versículos aqui, o versículo 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E o versículo 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Então aqui, esse conjunto de versículos aqui que nós acabamos de ler, corresponde à necessidade que nós temos de pensar para falar de maneira amável e abandonar as falas enganosas, para que Deus ouça nossas orações. Vamos ver aqui a anotação 3, sobre os versos 4, 14, 26 e 28 a 30. Pense e fale de forma amável e abandone o falar enganoso para Deus ouvir sua oração. Então, quanto ao verso 4, nós precisamos lembrar que Deus é amor. Tudo o que ele fala é para o nosso bem. Há pessoas que se enganam e falam que Deus não se importa com elas, pois está ocupado demais com o universo e com o mundo e tantas outras coisas. Esse é o falar enganoso. A verdade é que Deus é imenso e por isso ele consegue cuidar de todo o universo ao mesmo tempo que cuida de cada um de nós. Portanto, ao pensar que está sozinho, que está sozinha, fale a palavra de Deus, que ensina que ele é teu refúgio e fortaleza. Salmo 46, versículo 1. Que ele te guarda como a menina do olho. Salmo 17, 6. Que mesmo que seu pai e mãe te desamparem, ele está com você. Salmo 27, 14. Porque essa é a fala amável. Deus esqueceu de mim. Deus está ocupado demais para poder ver o que eu estou passando. Deus não se importa comigo, com meu filho, com meu casamento, com a minha situação. São falas enganosas. Repreenda e tome as falas amáveis da palavra de Deus e receba a árvore da vida
que dá alegria para o seu dia. Não reproduza essas falas contra si próprio, mas diga palavras amáveis, com a certeza de que Deus ama você, pois Deus é amor. Então, quando nós lemos aqui, voltando aqui o versículo 4, que diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Quando eu falo coisas enganosas, como Deus não está nem aí para mim, Deus está muito ocupado para me ouvir, Deus não dá importância para o meu problema, essas falas são falas enganosas. Isso esmaga o nosso espírito. Mas quando eu me lembro das falas amáveis, eu recebo a árvore de vida. E as falas amáveis estão na própria palavra, como nós lemos ali. O Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. O Salmo 17:8 fala que Ele guarda a gente como a menina do olho dele, e que se o nosso pai e mãe nos desampararem, Ele está conosco. Com relação aos versículos 14, 26 e 28 a 30, nós temos as seguintes observações. O coração que sabe discernir vai falar o que é amável, mas os ímpios vão se alimentar da insensatez e vão ficar com as falas enganosas. Jesus alertou sobre o cuidado com as palavras, pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se o coração estiver cheio de discernimento, falará o que é bom, mas se estiver carregado do mal, falará o que é mal, mesmo para si mesmo, influenciando no seu próprio humor, porque assim como a pessoa pensa, assim ela será. Abandone o falar enganoso e fale de forma amável a respeito de você mesmo. Acredite em sua identidade de criatura de Deus, amado por Ele e formado para ser feliz e adorar a Deus. Como diz o verso 26, o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Veja que palavras sem maldade é uma forma como eu me comunico. E por isso, como diz o verso 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O que leva ao verso 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Ele só vai ouvir a oração, ou seja, ele só ouve quem se conecta com as falas amáveis dele. E o justo tem sempre um olhar animador, como diz o verso 30, que lhe permite ver, sentir e perceber sempre a bondade de Deus, atraindo cada vez mais as boas notícias que revigoram os ossos. Então, a anotação número 4. Em resumo, letra A. Devemos falar com calma e paciência para ganhar uma discussão. Letra B. Falar bem é uma obrigação. Letra C. Pensar antes de falar e falar de forma amável, com um olhar otimista, revela a bondade de Deus. Fortalece a fé para Deus ouvir as nossas orações e recebermos as boas notícias que revigoram até nosso íntimo, no caso, os nossos ossos. Então, essa primeira parte desses versículos aqui nos fala como a boa comunicação leva ao sucesso, como nós devemos falar, como nós devemos nos comunicar. Agora, a pílula 104. A justiça divina não falha. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Verso 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Versículo 9. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Versículo 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. E o versículo 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. As anotações que nós fizemos da leitura desses versículos é: a primeira anotação, Deus está em todos os lugares e vê todas as coisas. É o versículo 3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A segunda anotação, Jesus ensinou que no momento da oferta, se você lembrar que tem alguma mágoa de alguém, deve deixar a oferta no altar,
pedir perdão e então voltar para apresentá-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. O perdão traz a comunhão e serve para ser dado justamente para a pessoa que não merece. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 nos fala que se perdoarmos, seremos perdoados, mas se não perdoarmos, também não seremos. Então, nós vemos aqui que nós precisamos fazer a coisa certa em todo momento. Eu coloquei essa anotação aqui para lembrar que até na hora de fazermos uma oferta, mesmo quando não fomos nós que erramos, alguém errou com a gente e colocou e acabou gerando uma mágoa do nosso coração, para Deus, na visão de Deus, carregar aquela mágoa e não perdoar é um motivo de nós sermos ímpios. Então aqui o versículo 8, quando fala assim, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada, é algo muito grave, porque eu posso estar dentro da igreja, apresentando uma oferta, querendo fazer algo bom para Deus, mas eu posso estar carregando a falta de perdão a alguém. Então Deus, por mais que eu esteja orando, que eu esteja querendo agradar a Deus, aquele sacrifício vai ser considerado como um sacrifício de alguém que é ímpio, porque para Deus, Deus ele quer que nós perdoemos. Então ele mesmo disse: se você lembrar que tem alguma questão com seu irmão, deixa a oferta. Primeiro vai pedir perdão e depois você volta, pega a oferta e aí sim você apresenta. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos com Deus e estamos aqui nesse versículo 8, caindo nesse versículo 8, e isso impede de recebermos as bênçãos do Senhor. E às vezes a pessoa fica muito tempo na igreja dizendo: estou fazendo tudo certo, mas será que não ficou a mágoa em relação a alguém que ficou ali no passado, que precisa de um perdão para que Deus possa abrir o caminho para que você vá avante? Eu escutei um testemunho alguns dias atrás de um jovem que teve um problema com o pai dele, porque o pai o abandonou quando ele ainda era adolescente. E esse jovem cresceu, fez uma faculdade, estudou, e ele queria um emprego numa grande empresa, e ele se qualificou e fez o teste uma, duas vezes, e ele sempre reprovava nesse teste na última etapa. E um dia ele estava conversando com Deus, esse jovem estava dentro da igreja. E um dia ele conversou com Deus e Deus deu uma orientação para ele. Ele fez com que ele lesse o texto do honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Então ele foi até a cidade em que o pai dele estava, que morava em uma outra cidade, e disse para o pai assim: pai, eu perdoo você. Ele fez isso no final de semana, ele tinha feito a prova na sexta-feira e o resultado sairia na outra semana. Ele pediu perdão disse que perdoava o pai dele. Quando ele retornou, ele recebeu a notícia de que ele havia sido aprovado. Ele já tinha qualificação para ser aprovado, ele já tinha feito o teste outras vezes, mas ele sempre ficava nessa última etapa. Então, muitas vezes, a falta do perdão barra as bênçãos de Deus na nossa vida. O versículo 9 fala: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A nossa justiça é: a pessoa fez o mal para mim, então eu tenho que devolver o mal. No mínimo, eu tenho que carregar a mágoa daquela pessoa. Mas a justiça de Deus é: perdoe aquele que fez o mal a você. Porque na justiça de Deus, a justiça de Deus consiste em: perdoe a pessoa para que ela veja que você está com Deus, para que ela se arrependa, para que ela veja: eu fiz o mal para ela e ela ainda me perdoou. Então, eu realmente preciso mudar, eu realmente fiz algo ruim para uma pessoa que não tinha por que eu ter feito esse mal para ela. Então aqui, esse ponto 2, quando eu coloquei essa anotação, que Jesus ensinou isso, é que muitas vezes nós estamos na igreja e esquecemos desses pequenos detalhes.
que nos colocam como ímpios, porque não estamos dando o perdão para alguém. E a anotação 3: Deus tem poder sobre a vida e a morte, a destruição e a honra, portanto, ele conhece os corações de todos. Então, a justiça divina, ela não falha. Deus conhece tudo que nós fazemos, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Ele também tem todo o poder, ele é onipotente. E ele também conhece todos os nossos pensamentos, o nosso coração ele é onisciente. E não há como se esconder de Deus. O Salmo 139 fala que se eu subir às alturas, o Senhor ali está. Se eu descer nas profundezas das águas, ali o Senhor está. Se descer até a profundeza das trevas, tu ali também está. Se estiver no meio da escuridão, tu és a luz. O Salmo 139 fala isso. A justiça divina, portanto, não falha, é a pílula 104. Precisamos prestar atenção em relação ao que está no nosso coração, porque como Deus é onisciente, quando nós estamos cobiçando alguma coisa, invejando alguém, pensando alguma coisa ruim, nós estamos no caminho dos ímpios. E o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ele ama aqueles que são justos. E a justiça divina vai nos punir, vai recair sobre nós se estivermos invejando, cobiçando e desejando o mal do nosso próximo ou do nosso inimigo, ainda que por fora, externamente, exteriormente, venhamos a parecer uma coisa que, na verdade, não corresponde ao que sentimos, ao que realmente temos em nosso coração. Pílula 105. O insensato despreza a sabedoria, o sábio a valoriza e encontra a felicidade. Versículo 5: O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Verso 12: O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. 20: O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. 21: A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Versículo 31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. E versículo 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Todos esses versículos que nós vimos aqui nos falam que o insensato ignora a correção, ele despreza quando dizem para ele que ele deve se corrigir, enquanto que o sábio é aquele que escuta, é aquele que dá alegria para o seu pai, é aquele que busca o caminho da sensatez, é aquele que presta atenção na disciplina, é aquele que busca o temor ao Senhor. O versículo 33, né, fala que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, aquele que é sábio, ele vai buscar o temor ao Senhor e a humildade também. Então, a anotação aqui, fiz apenas uma. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, fala que há diferença entre quem serve ao Senhor e entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Há diferença entre o tolo e o sábio, entre o insensato que decide pelos caminhos tortuosos e pagará a pena por suas escolhas, e o sábio que decide ouvir a palavra e seguir em sua direção. Pílula 106. O lucro com engano e ódio traz inquietação. Nós vemos aqui no versículo 6, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Versículo 16, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E o versículo 17, é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Anotações, fiz apenas uma. A ideia de ter pouco com o Senhor ser melhor do que grande riqueza com inquietação está em Provérbios 17, onde se lê que é melhor ter o bocado seco, eu não completei aqui, mas é melhor ter o bocado seco
do que a mesa farta com inquietação. É justamente a ideia do versículo 16, que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então, muitas vezes a pessoa busca uma mesa farta, ela busca lucros com engano, e dentro daquela casa onde existe muita fartura, muitos lucros, grandes negócios, as pessoas estão com raiva, estão com ódio, ou elas enganam, trapaceiam outras pessoas. Veja que o versículo 6 fala que a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. O grande tesouro do justo é que ele tem a riqueza, mas ele tem a tranquilidade, ele tem a quietude. Agora, os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. A pílula 107. A realidade do oprimido é triste. Saia disso. Então, versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Então, nós temos os versículos 13 e 15 falando do oprimido. Anotações. Fiz uma só. Pessoas podem ficar oprimidas por depressão ou ansiedade. Depressão é a lembrança de algo do passado e que pode gerar remorso, arrependimento, falta de perdão a si mesmo por algo que fez ou que não fez quando poderia. Ansiedade é a preocupação com fatos futuros que podem não acontecer, mas que oprimem o indivíduo. Nas duas situações, deve-se pensar que, se o fato já aconteceu, o melhor que se pode fazer é esquecer, perdoar se for o caso e focar no momento presente em coisas que estão no controle e que podemos mudar. Pensar no que já foi e no que ainda não é gastar seu tempo com sofrimento desnecessário. Então saia da opressão, não fique pensando nas coisas do passado. Perdoe-se se você fez alguma coisa errada ou se você se arrependeu porque você poderia ter feito e não fez, você não tem como voltar atrás. Então perdoe-se. Diga, eu me perdoo por isso que eu fiz ou não fiz na época que eu deveria ter feito, e olhe daqui para frente. E quando você estiver olhando daqui para frente, algumas pessoas ficam oprimidas porque elas começam a pensar: e se eu não conseguir? E se não der certo? Não fique pensando muito no futuro, porque você não sabe como ele será. Cuide do seu presente, porque é isso que você pode mudar e que está no seu controle e no seu alcance. Também não fique oprimido em relação a coisas que estão fora do seu poder. Tem pessoas que ficam oprimidas porque quem que vai vencer a eleição nos Estados Unidos? Quem que vai ser o próximo presidente do país? Quem que vai ser o próximo governador? Isso não está no seu controle. Isso depende de uma eleição. Faça aquilo que está no seu controle. E a pílula 108 fala que a preguiça, o orgulho e a avareza levam à desgraça. O versículo 19 fala que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O 25 fala que o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. E o 27 fala que o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. As anotações. Número 1. Como o preguiçoso não faz o que precisa ser feito, nem no tempo que deve ser feito, o seu caminho sempre será mais difícil, enquanto que o justo terá um caminho mais fácil. Com relação ao orgulho, a anotação 2. Deus abomina o orgulho. Provérbios capítulo 6 fala isso, que ele odeia o olhar altivo. Capítulo 16, versículo 18 fala que a soberba precede a ruína e a altivez antecipa a queda. Por que que Deus abomina o orgulho? Porque ele ama todos e é dele que vêm todos os talentos e dons. Mesmo que uma pessoa tenha desenvolvido uma habilidade, é de Deus que vem o fôlego da vida e toda a capacitação para que a pessoa obtivesse essa habilidade, porque tudo vem dele. Ele criou todas as coisas e todos os que nascem e ainda os que vierem a nascer. E com relação à avareza, a avareza é o amor ao dinheiro, o apego excessivo que acaba levando à desgraça. Paulo fala sobre ela em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa que é avarenta,
ela prefere guardar o dinheiro e não comprar aquilo que muitas vezes é necessário para a família. Então, o avarento, ele põe a sua família em apuros. Muitas vezes a família está precisando de um medicamento, está precisando fazer um conserto de alguma coisa, e o avarento segura o dinheiro até o último. Tem que praticamente quebrar a coisa e praticamente tem que sofrer o dano primeiro, o prejuízo, para daí ele entender que ele tem que consertar aquilo lá, para ele colocar o dinheiro e resolver o problema. O avarento não é aquele que não tem o dinheiro, é aquele que tem o dinheiro guardado em uma aplicação e que poderia resolver o problema, mas ele não resolve porque ele fala, vamos deixar para ver se isso, se a gente pode resolver isso depois. Então, se ele ama tanto o dinheiro que ele deixa de fazer o que precisa ser feito em razão da sua avareza e acaba colocando a família em apuros. Essas são as pílulas que nós vimos aqui, as partes de Provérbios, capítulo 15. O destaque para o capítulo 15 é sobre a boa comunicação leva ao sucesso. A grande maioria dos versículos de Provérbios 15 nos fala a respeito de como falar, como tratar da situação com as pessoas nas nossas conversas. Mas os outros temas são que a justiça divina não falha, que o insensato despreza a sabedoria, mas o sábio a valoriza, e que você ter lucro com engano e com ódio é algo que não vale a pena, que você deve vencer a condição de oprimido e fugir da preguiça, do orgulho e da avareza. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.